Sentar, te cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Abraço para você que está aqui hoje, nos ajudando a encher essa casa de glória a Deus e de aleluia. Um abraço para você também que está em casa, enchendo a sua casa de glória a Deus e de aleluia, e fazendo conosco daí da sua casa, do seu local de trabalho, do seu carro, onde você estiver assistindo esse culto e fazendo esse culto junto com a gente. Deus abençoe você. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeiros Coríntios, capítulo 15. Nós estamos hoje na segunda mensagem da nossa série Doenças da Alma. E alguém me perguntou semana assim, pastor, essa mensagem tinha que ser cura da alma. Eu falei, não podia ser, porque coisa boa não anda chamando muita atenção. Fala cura da alma, tá, já sei, isso aí, já não vou nem assistir esse negócio no YouTube depois. Fala doença da alma, eu falo assim, eu tenho, quero ver qual que é a minha. E já fica ali nervoso e já dá uma palpita, chama a atenção, né? E aí eu falo os negócios aqui, ele vai no Google conferir depois, se é verdade, gera um engajamento com a mensagem. Então o nome foi esse mesmo. E também porque eu não sou tão bom para arrumar nome para as coisas. Depois, a partir de hoje, semana passada foi a mensagem introdutória, teremos hoje e mais 3. É isso mesmo, né? Não, então são 4. Então, hoje mais 2, são 3. Então, nessa semana e nas próximas 2, após o culto, nós teremos uma novidade. Não, sou bom demais de conta, né? Nós teremos uma novidade para as nossas séries de mensagens. Nós teremos o pós-culto. Então, daqui, na hora que terminar o culto, eu dou 1 hora para você chegar em casa. E na hora que você chegar em casa, eu vou estar no Instagram da igreja, conversando sobre a mensagem, tirando dúvidas, porque talvez aqui você não tenha condição de me perguntar todas as dúvidas e a gente trocar ideia, você acrescentar alguma coisa. Então, terminou o culto, você conta 1 hora, eu estou no Instagram da igreja conversando sobre o culto. Vai ser assim hoje, vai ser assim na semana que vem e na outra semana. Amém? O Instagram da igreja é o Ademoc Online. AD, o D mudo, Moc Online. Boa notícia hoje é que a Maria Alice nasceu, a netinha do pastor Egmar, e Egmar vai ter que arrumar muito genro se ele quiser ter mais homem naquela casa, que só chega menina naquela casa, né? Mas glória ao Senhor, Maria Alice está ali, e Rei está todo feliz aí também, e nós louvamos ao Senhor, porque Tainara e Maria Alice estão bem, nós agradecemos a Deus por essa grande bênção que é a filhinha do Rei, e da Tainara, e a netinha do Egmar e da Norma. Eu disse qual o texto? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Eu vou falar hoje sobre uma coisa que acontece com a alma e que pode ser uma experiência que pode causar ou conduzir a muitas outras doenças na alma. E quando eu digo de doenças da alma, eu não estou falando de necessariamente daquelas complicações psicossomáticas e que são catalogadas com um código internacional de doenças, que você trata com um terapeuta, que você trata com um remedinho ali. Não é necessariamente esse tipo de enfermidade. Pode coincidir com isso. Até porque o meu propósito aqui não é um propósito terapêutico. Eu não sou um psiquiatra, não sou um psicólogo, eu sou um pastor. E o pastor trata as coisas biblicamente, ou pelo menos deveria, né? O correto é que o pastor trate as coisas biblicamente. Então, a minha tratativa desses assuntos é na perspectiva da Bíblia.
A minha abordagem é pastoral. Ainda que eu me sirva de algum conceito, ainda que eu me sirva de alguma premissa técnica, o embasamento é bíblico. Inclusive, dou esse conselho a você, para você fazer isso na sua vida. Se você tem qualquer instrução técnica, médica, profissional, que contrarie o princípio bíblico, agarre-se ao princípio bíblico. Agarre-se àquilo que a Bíblia diz. A Bíblia é superior a qualquer outra instrução. É só para depois você não ficar confuso se ou quando a instrução que você receber aqui, conferir na Bíblia, estiver na Bíblia, e você ver coisa diferente ou ler coisa diferente, fique com o que está na Bíblia, ok? Paulo diz assim: o que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, e não foi inútil. Vou voltar nessa declaração, que ele diz assim: mas o que agora eu sou, é uma declaração de identidade. Deve-se inteiramente, causa, ele está estabelecendo uma relação de causa, a graça que Deus derramou sobre mim. Ele está falando sobre a relação de Deus, ou a manifestação da mensagem de Deus ao mundo. E quando eu digo mensagem, não digo só da profecia de Deus, como a Bíblia, e como digo, da maneira como Deus comunica suas verdades ao mundo. Por que eu estou dizendo, pegando esse texto e até pegando uma licença hermenêutica para arredá-lo um pouco do seu contexto, e nem vou voltar muito nele? Porque, apesar do contexto bíblico e teológico que Paulo está aqui falando para os irmãos de Corinto, ele está manifestando algo que lhe dá segurança, que é a sua identidade em Cristo. A identidade dele em Cristo, a confiança em que ele é em Cristo, lhe dá segurança da doutrina que ele crê e que ele prega, lhe dá segurança no ministério que ele exerce e que ele delega, lhe dá segurança no que ele escreve, no que ele está ensinando. Tudo isso está nas palavras de Paulo aqui, atrelado a esse efeito da graça de Deus sobre ele, quer lhe dar segurança na sua identidade, quer lhe dar segurança em quem ele é. Esse tipo de insegurança, e eu vou tratar aqui, esta insegurança como uma doença, como uma enfermidade na alma, é a causa da maioria dos males pessoais e relacionais. Uma das coisas mais perigosas, uma das coisas e que causa coisas mais incríveis é quando alguém não sabe o que é, não acredita no que é e vive como se não fosse quem é. Tinha até uma fala do pastor Anselmo, não tinha um negocinho que ele fazia um trocadilho do obreiro que é, mas não sabe o que é, do que não é e acha que é. Isso aplica muito à vida. E a forma como a maioria das pessoas reagem quando não sabem quem são, ou quando não aceitam quem são, é incrível e perigosamente incrível, porque isso provoca algo que eu tenho dito muito aqui, que é aquela busca desenfreada pela aprovação dos outros. E para ser aprovado pelos outros, ao invés de se agarrar à aprovação de Deus sobre si, como Paulo está dizendo aqui, elas fazem coisas inacreditáveis consigo e coisas inacreditáveis com os outros. É para ter aceitação que adolescentes fazem tatuagens que nem querem. Homens compram carros além do que podem pagar. Mulheres fingem que são felizes com a aparência que têm. Internautas compram curtidas e seguidores para parecerem populares. Meninas transam com quem nunca amaram para se sentirem aceitas e protegidas. Líderes ostentam um sucesso que ainda não alcançaram. Pessoas se submetem a relacionamentos abusivos, humilhantes e tantas outras situações vergonhosas, tristes e degradantes,
simplesmente para se sentirem aceitas, para se identificarem como alguém ou como integrante de um grupo, ou se categorizarem em alguma lista. E esse tipo de insegurança, essa insegurança de não aceitar-se como quem você é, ela está primeiramente ligada, ou principalmente ligada à falta de conhecimento da sua identidade em Cristo Jesus. Aquilo que você está buscando ter nas pessoas, você já tem em Cristo. Ser aceito, ser notado, ser amado, ser celebrado, pertencer genuinamente a um círculo e poder assentar tranquilamente a uma mesa, são coisas que Deus em Cristo já nos ofereceu. São coisas com que Deus em Cristo já nos presenteou. Todo crente em Jesus já tem isso. Mas quando a gente não entende isso em Cristo, e quando a gente não recebe isso em Cristo pela graça, quando a gente desconhece isso, a gente se desconecta de uma fonte extraordinária de paz, de segurança e de alegria. E é por isso que a mensagem de hoje é segredos para uma vida infeliz. É muito difícil ser infeliz. Por isso eu quero ensinar a você com essa receita. O primeiro passo é desconectar-se da sua identidade em Cristo. É não aceitar-se em Cristo. É não conhecer-se em Cristo. Eu disse semana passada que no final das contas, tudo que a alma está buscando, tudo que toda alma humana está buscando, é ligar-se a Deus, é encher-se de Deus e se relacionar-se, não ficou tão bem, e relacionar-se com Ele. Então, quando você não tem essa conexão, qual é a busca? É a busca de agradar as pessoas, para ser aceito por elas. Mas agradar as pessoas gera um efeito contrário, porque essa tentativa de agradar as pessoas está baseada no nosso egoísmo, e não na aparência de servir as pessoas, como a gente geralmente tenta aparentar. Porque eu estou agradando as pessoas não para servi-las, mas para que isso aponte para mim de volta. E não se trata de como as pessoas se sentem, mas se trata de como eu sinto com o que eu ofereço para as pessoas. E aí eu terei uma dívida eterna. Eu nunca vou conseguir resolver o meu problema comigo e nem com as pessoas. E quanto mais você pensa em si mesmo, mais odioso você se sente. Quer saber de mais um segredo para ser infeliz? É esse: é viver concentrado em si mesmo. Quando você se concentra em si mesmo. Eu lembro de uma citação que o Ebenezer fez para a gente, e ele dizia que é uma grande insensatez comparar-se consigo mesmo. É por isso que Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 10, que se ele busca louvor dos homens, ele já não é servo de Cristo. Por quê? Pela simples razão de que a busca pelo louvor dos homens te torna um escravo do louvor dos homens. Qual é o nome disso modernamente? Narcisismo. Você concentra tanto a atenção em si, que você se torna escravo de si, enquanto se submete loucamente ao louvor e à aprovação das outras pessoas. Pior do que isso, o desejo de agradar as pessoas pode comprometer o compromisso de agradar a Deus. Porque insegurança é a falta de confiança em você mesmo, mas é principalmente a falta de confiança em Deus, no cuidado de Deus e no propósito de Deus para a sua vida. Eu vou embolar para eu não ficar passando aqui, você ficar contando as folhas, para falar que a mensagem está demorando, tá? Então eu vou amassando. E ninguém me pede no final também, porque eu fico com vergonha. Não tem amassar, que quando eu voltar aqui para fazer o release, eu não sei. Agora mesmo aqui, eu ia voltar na frase aqui e me enferrei aqui. Quando você está inseguro, você está duvidando de Deus, do cuidado de Deus,
dos propósitos de Deus para você. É por isso que a Bíblia diz, Jesus diz em Mateus, no capítulo 6, que é impossível. Jesus não falou que era difícil, Jesus não falou que era errado, Jesus não falou que não era aconselhável, Jesus falou que era impossível servir a dois senhores. Ou você agrada a Deus, ou você agrada a sua sede de ser aceito. Ou você atende à vontade de Deus, ou você serve aquele desejo enfreado de ser alguém que você nunca vai conseguir ser, porque cada patamar que você sobe, você deseja ser alguém que você sabe que você não é. É um tipo de máscara que a gente anda pondo. E a verdade é que todos nós lutamos com um certo nível de insegurança. E em algum momento da nossa vida, a gente é tentado a fingir porque a gente acredita que fingindo, que colocando a máscara, que sendo aquela pessoa que nós não somos de fato, os outros vão nos aceitar. Para a mesma igreja em Gálatas, Paulo diz que se você for honesto com quem você é e honesto com o que você faz, você não precisa se comparar com outros. É inclusive o texto que eu vou mandar para você meditar amanhã, na oração que nós estamos fazendo essa semana, pelos pastores e pela igreja. É o capítulo que você vai ler amanhã. Paulo diz que se você trabalhar do jeito certo e viver do jeito certo, você não precisa se comparar com os outros. E como é que a gente começa a se defender? Como eu disse, eu não tenho uma listinha disso, eu peguei a lista do pastor Levi Lusco. E ele mostra algumas formas como a gente reage a essa insegurança, a essa doença de alma, de não admitir quem a gente é e de não viver genuinamente e integramente quem a gente é. Ele diz, primeiro, é ser rude, é tentar fazer as outras pessoas se sentirem pequenas. Por quê? Porque você se sente pequeno. Então, dar patada, geralmente, é uma forma de dizer, eu estou melhor que você, eu venci a disputa. Então, a gente vive dando patada em todo mundo e a gente diz assim, é porque o meu jeito é assim mesmo. Não é o seu jeito que é assim. Essa é uma defesa que você impõe sobre você e sobre a sua alma, porque você se sente pequeno e precisa reagir a isso. Segundo, negar o negativo. É aquela pessoa que finge que está tudo bem sempre. E ele diz, o que vem de baixo não me atinge. Na minha época de infância, a gente respondia de um jeito não muito elegante, que eu não posso dizer aqui no púlpito, mas eu chegar no púlpito e falar, senta no formigueiro então, para você ver. Não vou falar isso aqui, é claro. Mas a pessoa vive colocando essa negação, ela nega o negativo. E ela diz assim, você ficou triste com aquilo que eu te falei? Ele disse, não, nem notei. Na verdade, eu nem, você estava falando, era comigo, é? Mas chega em casa e chora litros, né? É sempre essa artificialidade. Terceiro, o aumento da sensualidade. O decote desce, a saia sobe, as fotos cada vez mais sensuais nas redes sociais. É o famoso, o de hoje está pago, né? Os bíceps, os tríceps, os quadríceps, todo dia ali é aquela facilitação de se entregar nas mãos de alguém, e além de se entregar na mão de alguém, é aquela tentativa de provar ser melhor, sensual e sexualmente com outro, para validar a sua atratividade, esperando ser atrativo, ser percebido, ser querido, ser desejado ou ser desejada por alguém sensualmente. É porque não conseguiu ainda compreender-se, aceitar-se e saber quem de fato é. Um outro, e esse aqui é um que eu uso muito, que é usar a capa do humor, que é você se parecer engraçado, divertido, para fazer piada com tudo, para que todas as atenções que seriam direcionadas a você passem longe de você. É um tipo de orgulho também. Pessoas tímidas costumam usar muito esse tipo de defesa.
A penúltima, que para mim é uma das piores, é a defesa religiosa. Que é aquela pessoa que tenta mostrar a superioridade, se gabando dos seus feitos espirituais. De quantos versículos ele decorou, de quantas horas ele ora, de quantas cestas básicas ele doou, de quanta a igreja dele é bem doutrinada. Mas esse tipo de gente costuma também ter uma lupa muito eficaz sobre os pecados alheios. Então ele identifica muito facilmente o pecado de todo mundo, e ele tem uma lista de pecado que ele fala assim: isso é pecado. Pastor, você viu o que fulano fez? E o senhor não acha que isso é pecado? Não, não acho. Isso também é um pecado? Como é que o senhor não acha que esse pecado é pecado? Eu falei, mas é porque a Bíblia não diz que é pecado. A Bíblia não diz, mas... Já viu? A Bíblia não diz mas? Não, se a Bíblia não diz, não tem mas. É uma capa perigosa. Porque, grave isso, meu irmão. Eu não estou com esse ponto te estimulando a ter uma vida santa. Mas não acredite na santidade proclamada e nem na santidade compartilhada de ninguém. É o tipo farisaísmo da época de Jesus, querer colocar o fardo da sua própria religiosidade e não da sua santidade sobre os outros. Enquanto a religiosidade é acusativa, a santidade é acolhedora. Enquanto a religiosidade é opressora, a santidade é amorosa. Enquanto a religiosidade proclama a si mesmo, a santidade humilha aquele que é santo. Ele se humilha a si mesmo. A graça de Deus também fica escondida na mente, na alma dessa pessoa que se esconde debaixo dessa defesa religiosa. Eu não sei se esse é um conceito do Ismael, mas a maioria de vocês conhece o Ismael Sobrinho, e o Ismael fala sobre o toque religioso, que ele trata como uma doença, e se manifesta desse jeito. Esse tipo de gente é gente que pensa que para ser amada por Deus, que para ser aceita por Deus, ele tem que ter algum mérito, ele tem que fazer algum valor, ele tem que ter algo no seu currículo, e isso adoece a alma. Por que isso adoece a alma? Porque você nunca vai conseguir, porque você nunca vai estar ok. Você fica procurando colocar a sua listinha assim, olha, o dia que eu já ouvi muito isso, gente, Jesus não pode voltar hoje, porque se Jesus voltar hoje, não é porque Jesus voltar hoje, né? Esses dias eu vi, Jesus não pode voltar enquanto eu estiver namorando. Falei, então, Jesus vai ter que demorar muito a voltar, porque pela cara sua, não está com cara que você está com plano de casar por agora. Falei com a pessoa, porque a gente acha que a gente vai ter que ter uma lista ali para marcar um Vzinho verde em todos os pontos em que eu posso me apresentar para Deus, ou a gente acredita que graça de Deus é um favor que a gente não merece, ou a gente acredita que as bênçãos de Deus vêm antes do nosso bom comportamento, ou a gente acredita que a gente não tem nada para oferecer para Deus antes de ser salvo por Deus, ou a gente tem que parar de pregar a graça de Deus sob pena de defraudá-la e de anulá-la. Eu estou dizendo que o nome disso é graça de Deus. Jesus explica isso muito bem no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, quando ele diz, vocês não podem se assemelhar aos fariseus, vocês devem fugir desse tipo de vida dos fariseus. Ao contrário, vocês precisam acreditar nesse tipo de vida que eu estou propondo para vocês. Por último, a lista diz que a defesa para esse tipo de coisa é a reação de se anestesiar. Acontece isso, por exemplo, com quem usa droga, é uma fuga, com quem consome pornografia, com quem se enterra nas redes sociais, com quem compra desesperadamente como quando fica triste. Mas isso tem um problema, porque você não consegue anestesiar seletivamente suas emoções. Se você anestesia o que é doloroso, se anestesia juntamente o que é prazeroso também. Então você não sente a dor, mas você também não sente o prazer. Você não sente tristeza, mas você também não sente alegria. Você não sente o bem, mas você também não sente o mal. No final,
Chega um ponto que você não sente mais nada. A Bíblia chama isso de coração duro. E em relação à consciência de Deus, a Bíblia chama isso de consciência cauterizada, calejada. É um momento em que você não sente mais nada. Você é insensível. E o conselho que a Bíblia dá em Hebreus é que, se o nosso coração for duro, assim como o coração do povo se tornou insensível na caminhada pelo deserto, a gente perde o lugar, a gente perde a sensibilidade pela onde Deus se comunica com a gente. Agora, se você fecha a porta de pela onde Deus se comunica com a gente, como é que Deus vai falar? Como é que Deus vai te tocar? Como é que você vai perceber a verdade de Deus? Se você não consegue dosar as suas emoções com o controle de Deus e submetê-las ao domínio do Espírito, se torna impossível. É por isso que eu estou chamando essa insegurança de uma doença crônica na alma. E o que ela faz? Ela empurra as pessoas a viverem com máscaras. É tipo Covid. Obriga a gente a viver com máscara. E sabe o que é o pior de usar máscara? Não é só a questão da respiração. É o negócio de você descer do carro, andar 3 quarteirões, chegar na porta do estabelecimento e falar: esqueci a máscara. Entendeu? É você andar 5 quilômetros para ir no lugar e ter que voltar para casa, porque você esqueceu a máscara. É você que é cuidadoso com a máscara. Tem gente que deixa uma máscara, tem gente que é prático. Deixa uma máscara pendurada no carro, usa ela uma semana, né? Depois lava, depois usa de novo. Não, tem gente que já é estressado, tem gente que lava a máscara todo dia, lava uma vez e usa, que vai na rua e lava. O que acontece com isso? A máscara relaxa. É, isso mesmo, gente. Aí qual que é o sacrifício? Tem que ter cuidado para a máscara não ficar escorregando. A máscara não ficar escorregando. Na vida de quem tem esse tipo de doença na alma, é altamente cansativo o cuidado de não ter que deixar a máscara escorregar. O zelo de nunca sair de casa sem uma máscara. De nunca vir para um culto sem uma máscara. De nunca participar de um encontro, de uma reunião, de uma conversa livre da máscara. E isso é cansativo. E é irônico, chega a ser irônico o fato de que a gente usa a máscara para encontrar amor, usa a máscara para encontrar aceitação, mas as pessoas nunca podem amar aquilo que não conhecem. É por isso que eu tento convencer esses jovenzinhos, cabeça dura de hoje, que eles ficam assistindo os blogueirinhos do Instagram, eles ficam cadastrando-se nesses canais idiotas e tolos do YouTube, e eles acham que eles só podem começar a namorar, não vou citar nomes aqui, pode ficar tranquilo, mas eles acham que só podem começar a namorar quando o coração explodir, o nome disso é infarto, e é só quando sentir um rupio, isso pode ser febre, que eles só podem namorar quando os olhos ficarem dilatados. Olho dilatado, quando eles fizeram medicina legal, era para medir o tempo, ajudar a medir o tempo que está morto. Não, Bert, junto com a rigidez, que é o livor cadavérico. É isso, querido. O amor vai se desenvolvendo à medida em que você conhece verdadeiramente com quem você está. Nós sabemos hoje que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós amamos a Deus. Quanto mais o marido ama a sua esposa, mais ele ama a sua esposa. Quanto mais você se envolve com a sua igreja, mais você ama a sua igreja. Como as pessoas vão amar? Como elas vão aceitar que elas não conhecem? Você nunca vai encontrar essa aceitação e esse amor que você está procurando por trás de uma máscara. E aí você acha que a pessoa por quem essa outra pessoa está se apaixonando, o funcionário que ela está contratando, a pessoa com quem ela está desenvolvendo a amizade, ela acha que é você, mas não é você, é a sua máscara, é uma fantasia, é uma versão superficial que você inventou.
é a namorada imaginária, né? Tem gente que fala que tem uma namorada, ninguém conhece. Mas, amém, isso aí também é um problema de cada um. Eu queria te convidar para pensar seriamente nas consequências disso, meu irmão. Eu não sei de quem é a frase, mas eu fiz questão de copiá-la aqui. E diz que aquilo que você veste para obter, você vai precisar vestir para reter. E o preço de vestir uma máscara é ficar preso nessa máscara. É aquela ideia dos Vingadores, que na hora que eles se transformam, você lembra disso, Wallace? A personalidade deles se confunde com a máscara que ele coloca, é tipo o máscara. Na hora que o máscara põe a máscara, ele vira o máscara. Entendeu? Agora, qual é o caminho bíblico para sair disso? Qual que é o remédio? Eu estou contando essas piadas sem graças porque eu sei que está pesado. Qual é o caminho bíblico para vencer essa tristeza produzida por essa insegurança? Para curar essa doença mortal e letal na sua alma? Primeiro, anota aí, vou te dar 5 conselhos. Primeiro, lembre-se daquilo que fez você sentir insegurança pela primeira vez. Por que você começou a fingir? Por que você começou a mentir? Você era aquela criança que era reprovada nas suas opiniões e você começou a fingir dentro de casa. Você tinha desejo de ter alguma coisa e você não tinha. Lembra? Lembra de onde essa raiz de pecado foi plantada no seu coração. Mas não lembre para ficar preso lá. Lembre para clamar ao Senhor a promessa de Romanos capítulo 5, versículo 20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde o pecado seu ou de outras pessoas fizeram com que esses padrões fossem criados, peça a Deus que a graça dele seja derramada. E a promessa é, a graça sempre é maior, ela sempre vem em porção mais abundante do que o pecado. Segundo, sempre depois que você concordar que a graça de Deus vai ser derramada sobre esse lugar e sobre essa memória, sempre que a situação pedir uma máscara, use a honestidade. Aceite ser vulnerável. Relacionamentos ricos não prosperam quando você não é real e quando você não é transparente. Seja real. Seja você. Mas ninguém vai gostar de quem eu vou mostrar. As pessoas já não gostam de você, querido. Se você quer que eu te ajude, eu vim hoje para te ajudar. Te dar essa palavra de ânimo para a sua vida. As pessoas já não gostam de você. Elas fingem gostar do personagem que você assumiu. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, que como o novo homem está sendo renovado, aquele que mentia tem que parar de mentir. E viver uma vida de mentira é um pecado que a Bíblia está condenando aqui. Se você quer que o novo homem se renove em você, pare de mentir. Tire a máscara. Seja você. Eu lembro quando eu era adolescente, vou fazer algumas confissões aqui para frente. Eu fui tendo a consciência cada vez mais clara de que Deus estava querendo, de alguma maneira, me envolver com as coisas dele. Mas eu olhava para os pastores, estou dizendo isso com muito respeito, olhava para os pastores, para como a liderança de igreja era feita na minha época, e com todo respeito a eles, eu dizia, eu não consigo, cara. Eu não consigo.
Primeiro porque eu já carregava um peso na minha consciência que eu assistia desenho do Pica-Pau, escondido na casa do Cassinho, que era o meu vizinho. Eu falava, só aí, já começou meus pecados escondidos daí. Falei, esses caras não assistem televisão, esses caras não usam calça jeans, esses caras não tem como eu ser um pastor nesse. Eles são muito sérios, muito... Falei, não vou conseguir. E a minha mãe, que Deus sempre usou para discernir tempos e modos na minha vida, disse a mim algo que eu prego constantemente. Ela disse, se Deus quisesse alguém diferente de você, Ele não teria escolhido você. Ela disse, Deus escolheu você desse jeito, continue desse jeito. E não é fácil. E eu digo no nosso, talvez você que viveu em outro contexto de igreja, não entenda o quanto isso é penoso. Mas hoje eu sou tranquilamente, confortavelmente, conhecido como pastor rebelde, como pastor frio, como não sei o que mais o que, como menino que não tem doutrina, como menino responsável. Sabe o que isso me afeta, meu irmão? Só enche o saco, mas não faz mais nada. Porque Deus me deu consciência de que eu não preciso de uma máscara para estar aqui pregando a palavra para você. Deus queria a mim. E talvez Deus queria um irresponsável mesmo, um menino mesmo. Evite usar a máscara. A próxima vez que Deus te der a oportunidade de pregar para alguém, não minta sobre as suas convicções. A próxima vez que Deus te chamar para se envolver com algo no reino dele, não minta sobre as suas possibilidades. Deus não está reformando velhos homens, Deus está renovando novos homens. Jesus não está interessado em desperdiçar o vinho novo no odre velho. Ele está querendo que você se renove na sua identidade, para que Ele te encha do vinho novo, da visão nova, da porção nova, da graça nova. E Ele está pedindo, arranque essa máscara. Terceiro conselho, pare de acreditar nas mentiras a respeito de Deus e a respeito de você mesmo. Não sabote a imagem de Deus. Existe um comportamento que é psicologicamente adoecido. Existem pessoas que elas sofreram algum tipo de reprovação, desprezo, abandono em algum momento da vida, e elas assumiram aquilo, e elas criam um tipo de dependência, uma dependência emocional das outras pessoas, e elas fazem de tudo para serem reprovadas. Elas fazem de tudo para serem abandonadas. Então a pessoa começa a namorar, ela faz tudo de errado para ela ser reprovada. Para quê? Para ela reforçar na mente dela aquela ideia errada que ela tem sobre ela mesma. A gente faz isso com Deus. A gente cria uma imagem de Deus que não é a imagem da Bíblia. E toda vez que mostram para a gente a imagem do Deus verdadeiro, ou a imagem verdadeira do Deus verdadeiro, a gente fica assim, não, mas Deus não é isso aí não. Mas a Bíblia diz que é. Não, mas na minha vida ele não é isso não. Mas na Bíblia ele é, ó. Não, mas eu não vejo Deus assim. Não, é nos seus olhos, mas o Deus verdadeiro não é o Deus dos seus olhos. É o Deus da Bíblia. Não sabote a imagem de Deus. Creia na imagem verdadeira, do Deus verdadeiro. Há um tempo atrás, já tem uns anos, eu estava conversando com uma jovem sobre a graça de Deus. E aí, depois de conversarmos alguns dias repetidamente sobre a graça de Deus, ela virou para mim e falou assim, agora eu estou complicada, porque não foi isso que eu aprendi na igreja, não. Eu falei, então desaprenda tudo que você aprendeu na igreja. E aprenda agora com a Bíblia. Jesus poderia ter dito, aprendam dos anciãos que são mais velhos, aprendam da tradição que está aí há séculos, aprendam de Moisés que é profeta, ele falou, aprendam de mim. Jesus é uma fonte direta, e não há transposições.
Não tem como abrir canais, córregos e atalhos. Ele diz: vem a mim. Você só conhece a Deus por meio de Jesus. Você só chega a Deus por meio de Jesus. Você só se liberta desse pecado por meio de Jesus. João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Walter Santos dizia para nós no curso básico de teologia, vocês vão lembrar disso: se não tem liberdade, não tem evangelho. Ou se não tem liberdade, não é evangelho. Ele dizia, esse conceito ficou impregnado na minha alma. Quarto, descubra-se diante de Deus. Quando você vai fazer uma pintura, o que você faz? Você cobre as partes que você não quer que a tinta negócio. O que você faz? Você põe uma fita adesiva nos acendedores, no rodapé, assim, deveria colocar pelo menos, né? Então o pintor faz isso, põe os negócios, os detalhes direitinho. E às vezes Deus vai pintar a graça dele na nossa vida, a gente corre e pega um monte de fita e vai passando em cima de um monte de coisa. Na hora que Deus termina a obra, que a gente tira as nossas fitas, está tudo com tinta velha. Porque existe uma coisa que você precisa acreditar: a bênção de Deus não pode alcançar aquilo que você encobre. A tinta de Deus não pode pintar aquilo que você esconde. O maior pintor do mundo não pode alcançar com a sua tinta aquilo que você encobre. É por isso que a instrução de Provérbios 28 é muito clara. Aquele que reconhece e aquele que abandona, não, vamos voltar no início. Aquele que encobre as suas transgressões, não prospera, não avança. Mas aquele que reconhece, que é a confissão, e aquele que abandona, que é o que deixa, alcança a misericórdia. Vou repetir: a bênção de Deus não alcança aquilo que você encobre. Você tem que chegar diante de Deus e tirar as fitas adesivas das áreas que você quer esconder na sua vida. Tem muita coisa que a gente quer esconder. Tem muita coisa que a gente não quer que Deus ouça, não quer que Deus veja. Tem muita coisa que a gente não quer que Deus toque. Mas o recado de Deus hoje para a nossa alma é: eu não posso abençoar aquilo que você não tirar a fitinha de cima. Por último, entenda a sua verdadeira identidade em Deus. Quando você sabe o que você é, o que você não é, não importa. Lembra de Juízes capítulo 6? Deus chega para Gideão e fala em mais ou menos assim: você é um varão forte e é um varão valoroso, haja como tal. Deus nos faz de um jeito, Deus põe uma bênção sobre nós, Deus derrama uma unção sobre nós, mas nós não vivemos de acordo com a unção que está liberada a nosso respeito. Entende? Você é pai, mas não age com a unção de pai que você tem. Você é um marido, esposa, mas você não reconhece a identidade de Deus para você como esposa e como marido. Você não descobre quem você é como cristão. Qual é a sua participação no reino de Deus e no corpo de Cristo. Você não entende as bênçãos da graça de Deus disponíveis aos seres humanos. Você precisa entender quem você é. A palavra de Deus para Gideão é: você é forte e você é valente, haja como tal. Depois que você descobrir quem você é em Deus, ninguém segura você. Sabe qual é o exemplo disso? Também em Juízes. Sansão, depenado, cego, envergonhado, perdeu um monte de coisa, mas não perdeu da memória quem ele era nos propósitos de Deus.
qualquer outro poderia falar: gente, já acabou mesmo, Deus não vai fazer nada mais comigo. E depois disso eu vou ficar com muita vergonha de aparecer em público também, sem aqueles cachos dourados, e eu vou mesmo dar um jeito de finalizar a minha vida por aqui. Mas a impressão que eu tenho é que todos os dias Deus falava com Sansão: você é um libertador, haja como tal. Você é um guerreiro, haja como tal. Você é um escolhido meu, haja como tal. Eu tenho propósitos para você, haja de acordo com os meus propósitos. E qual é o meu desafio para você hoje? Tire a máscara. Talvez você não pode tirar a máscara de tecido, ou de TNT, ou de cetim, de renda, tem, né? Talvez você já usou essa máscara por tanto tempo, que você nem sabe mais como viver sem ela. Mas permita que o Senhor faça essa bagunça, dessa reforma para pintar as paredes da sua vida por completo, da cor que Ele quiser, para que você tenha as cores de Deus. Tenha coragem para isso hoje, meu irmão. Tenha coragem de se assumir em Deus. Isso vale para toda a sua vida. Você não pode viver dizendo sim quando você tem que dizer não, indo quando você não deve ir ou não quer ir, fazendo coisas só para que os outros pensem de você alguma coisa, ou não fazendo coisas para que não pensem de você alguma coisa. Lembre-se de Paulo: se eu viver buscando o aplauso dos homens, eu deixo de ser servo de Cristo. Renda-se a Deus hoje, de cara limpa e de rosto descoberto. Lembre-se de Gideão. Gideão é a lição de que Deus não faz nenhuma de suas obras através de covardes. É por isso que Gideão, depois de recuperado, aquele medroso com quem o anjo se encontra, vira ousadamente e diz: covardes e medrosos, voltem, recuem, porque o princípio dele é: Deus não faz nenhuma de suas obras através de covardes. Com a ajuda de Deus você pode recuperar sua identidade em Cristo. Talvez você já viveu muitos anos da sua vida sendo quem você não é. E ouvindo isso, talvez você diga: PJ, se as pessoas souberem, porque nem minha esposa sabe quem eu sou, nem meus filhos sabem quem eu sou, você, nem meu pastor sabe quem eu sou. Mas você sabe quem você é. Mais do que isso, você sabe quem Deus te fez para ser. E você sabe quem Deus quer que você seja. Eu já estou muito triste de ver bombas atômicas se comportando como traquinhos de festa de São João. Eu já estou muito entristecido, nas palavras de Salomão, de ver príncipes andando como plebeus, e plebeus montados a cavalo. Você também deve se cansar dessa insegurança que adoece a sua alma. Isso não é um desafio só seu, não, sabe? Eu já fui uma pessoa muito insegura na minha caminhada, especialmente na transição da minha infância para a minha adolescência. Eu já contei isso para vocês. Eu conto isso hoje em tom de piada, porque é a defesa que eu falei ali. Mas eu era aquele garotinho, imagina, vai juntando a lista, preto. Tanto que todas as piadas de preto que você contar, eu sei.
porque eu ouvia tanta piada de preto e tanto apelido de preto, que eu decidi um dia comigo mesmo, eu serei o melhor contador de piadas de preto. Tanto que na hora que chegava no início do ano, na primeira semana eu já disparava todas que eu sabia, humilhava todo mundo. Ninguém contava piadas de preto o resto do ano. Preto, gordão, eu era meio burro. Minha irmã Paulicéia sofreu muito comigo, não, porque ela ia me ensinar a tarefa. Irmão, na hora que eu vi o professor explicando no quadro, aquilo entrava assim na minha mente e falava, cara, moleza, vou nem anotar. Entrava assim, ó, mas tinha um trem, mano, na hora que eu saía, que eu fechava a mochila, o trem sumia. E eu não conseguia fazer o trem de jeito nenhum mais. Eu tinha tem até hoje, mas antes era pior, tinha um déficit de alguma coisa ali, não tem condição. Isso era muito ruim para mim, porque eu pensava que eu nunca conseguiria alcançar alguma posição na vida que me desse um trabalho, alguma coisa que dependesse de conhecimento. Juntava ao fato de que eu era crente, e eu me sentia muito diminuído porque eu era muito tímido. Eu não tinha a ousadia que eu achava que eu tinha que ter para pregar. Eu achava que eu tinha que fazer culto ali na escola. E isso acabava reduzindo o círculo de amigos e tudo mais. Isso bate muito na questão da autoestima, da segurança, da afirmação. Mas a graça de Deus alcançou a minha mente. A palavra de Deus alcançou a minha mente. E desceu ao meu coração. E hoje eu posso com segurança, com razoável tranquilidade, segurar esse microfone diante dessa multidão, aqui presente, e espalhada pela internet, pelo mundo todo, e dizer, você não precisa ser ninguém, além da pessoa que Deus te fez para ser. Você não tem a obrigação de provar nada para ninguém, a não ser a sinceridade do seu coração diante do Senhor. Você não precisa assumir a vida de ninguém, a não ser a vida do Filho de Deus cravada no Calvário. Sim, para te dar acesso à vida eterna, mas também para derramar graça abundante. Enquanto você vive aqui, tesouros da graça de Deus estão disponíveis para você. Enquanto você está aqui, não permita que a insegurança, que a falta de aceitação, que uma incompreensão da sua identidade te prive de viver os tesouros da graça de Deus disponíveis para você nessa terra.